Salve pessoas, tudo bem com vocês? Cara, começando mais um vídeo aqui no canal Tom Motivacional. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só essa lapelazinha aqui, se vocês não viram, tá? Tava utilizando, só que infelizmente esqueci, ó, de carregar. Então só filmou poucos segundos do meu vídeo, então tenho que refazer novamente, né? Então vamos lá, vamos ser um pouco mais objetivo dessa vez. Pessoal, eu quero falar o seguinte com vocês hoje. Não tem como a gente obrigar uma pessoa a ser igual a gente. Ser igual a mim, ser igual a você. Não tem como a gente obrigar uma pessoa a se espelhar, a se inspirar em você. Não tem como. Muitas vezes você vai acabar afastando a pessoa. Eu falo como um pai, tá bom? Como um pai que hoje eu sou, eu vou calcular muito, tá? Porque eu já tive muitos exemplos por aí. Muitas das vezes a gente acaba afastando as pessoas que a gente tanto ama e acaba às vezes terminando uma situação um pouco mais grave, que eu também vou citar aqui no vídeo, tá? Vou contar uma história pra vocês. Aqui tem aqui ao redor, no meio aqui da minha zona, da zona onde eu moro e tal, tem uma história que circulou, né, meio que é como se fosse uma lenda, né, e é um grande exemplo, e sempre teve. Isso aí acho que deve fazer, acho que, sei lá, uns 30 anos atrás, né, provavelmente, muito antes de eu nascer. Tem uma família que era muito rica aqui no redor, basicamente era dono de tudo aqui, muito rica. O dono lá da família, né, como é o nome, meu Deus do céu, me fugiu o nome agora. Deixa eu lembrar aqui. Lembrei, o patriarca da família. O patriarca da família. Muito dinheiro, muitas terras, gado, né? 30 anos atrás. Até hoje, né? Uma pessoa que tem terras do jeito que ele tem e tal, realmente é de se respeitar e tal. É de se respeitar, é. Mas antes era surreal. Era como se fosse um milionário hoje, né? Hoje é somente uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não a nível milionário. Enfim, família muito grande ele tinha. Gerou-se uma família muito grande. Tinha por volta de 5, 6 filhos. Só que um desses filhos nasceu um pouco diferente, né? Diferente como? Deixa eu explicar a vocês. Muitas das vezes a gente vê, vou dar exemplos aqui a você. Você com certeza conhece algum amigo seu que ele tem um jeito um pouco afeminado. Um jeito um pouco de uma pessoa de fato afeminada, só que não é homossexual. Com certeza você já deve ter. Eu tenho amigos assim, só que não é, né? Eu conheço o pai de família que é assim, né? Só que não é. É que muitas das vezes tem a questão genética, tem também principalmente a questão de déficit de testosterona. Isso é uma coisa que antigamente não tinha estudo, não tinha explicação, embasamento científico para isso, mas hoje a gente vê que muitas das vezes o caso nesse caso às vezes pode ser falta de testosterona, né? Homens que têm a testosterona baixa e tal, tem um certo jeito aí um pouco mais afeminado, que isso hoje é normal, mas antes, quer dizer, até hoje tem um certo preconceito, mas antes era tipo elevado 5, 6, 7, 8 vezes mais do que é hoje, né? Então, enfim, os 6 filhos, homens, né? Homens héteros, tá? Deixa eu me corrigir essa. Héteros, não. Pera, deixa eu me corrigir novamente. O vídeo vai sem cortes, tá? Os 6 filhos que tem um jeito normal, né? Considerado na época, né? Sendo que esse único filho aí, esse filho aí, que seria o mais novo, tem um jeito um pouco mais afeminado, que nem eu falei a vocês, provavelmente possa ser falta de testosterona no corpo, né? Baixa testosterona. E ele sofria muito em casa, não era fora, mas em casa, com a sua própria família, exclusivamente do seu pai, tá bom? O pai humilhava, né? Dizer que esse jeito era de viado, que ele era um desgosto da família, era um erro dele, foi um erro que ele cometeu, enfim, palavras ferem muito mais do que uma agressão física, viu? Eu falo também por experiência, viu? Eu falo por experiência, fere muito, e ainda mais vindo de uma pessoa que você tem como admiração. Eu sei muito bem o que é isso. Todas essas palavras pesaram tanto para ele que certo dia, né, o pai chegou em casa e encontrou o filho pendurado pelo pescoço num pé de caju semelhante a isso aqui, ó.
ele estava pendurado no pescoço, ele ceifou a própria vida. E um bilhete do lado, dizendo o motivo a qual ele fez isso. O motivo principal, eu não vou ler o que ele... Eu não vou falar tudo o que ele falou na carta na época, mas resumindo, o motivo principal, já sabe o que foi. O desprezo e as palavras que o pai sempre usava pesou. E o rapaz com apenas 19 anos tirou a própria vida, uma vida inteira pela frente por causa desse preconceito. Preconceito sofrido na própria casa, né? Eu quero falar para vocês com isso, pessoas. Não tem como a gente realmente obrigar uma pessoa a ser igual a gente, não tem como. Isso acontece também muito, exemplos que eu acabei de citar. Família, a gente vê muito isso em família, tá? Exclusivamente pai e filho, mas também tem tio e sobrinho, a gente vê também, enfim. Pessoas que a gente tem como referência, a gente tem muitas das vezes a pessoa que gerou, né? Muitas das vezes tem essa mentalidade de fazer com que o seu filho seja igual a ele. E isso infelizmente, é normal. Só que talvez eu possa trazer uma solução aqui, tá? A gente vê também questão de empresa, tá certo? Empresa, patrões com seus funcionários, a gente vê muito isso também. E fala a verdade para vocês, pessoas. Quando eu falo como pai, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Porque eu não quero cometer erros que eu sei que eu poderia cometer se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, né? Quando a gente obriga uma pessoa, tenta obrigar, a gente acaba afastando a pessoa, a gente acaba fazendo com que a pessoa vá para um caminho totalmente oposto do que aquilo que a gente deseja para ela, tá? E você que é pai, você que é mãe, um conselho, tá bom? Eu sei que eu sou pai há pouco mais de um ano, mas eu vou dar um conselho a vocês, tá certo? Você aí está querendo que seu filho seja igual a você, sua filha seja igual a você, siga os caminhos certos que você seguiu, os princípios que você seguiu a vida toda, não o obrigue. Não obriga ele a ir para a igreja, né, evangélica ou católica, não obriga, tá? Não obriga ele a querer andar de ônibus, caso ele não queira. Se ele puder, se ele quiser vir, se ele puder vir de carona, enfim, confia, cara. Se puder vir de carona, confia, não deixa ele pegar abuso, tipo, pegar abuso de ônibus ou de bicicleta, de moto, entendeu? Eu sou um cara que eu tenho alguns hobbies, né? Eu gosto muito de jogar futebol, gosto muito de acompanhar futebol e muito também da musculação. Mais de 8 anos aí que eu tô nesse meio e nunca larguei. Também gosto de videogame, enfim, mas futebol e musculação são os principais que eu gosto. Não posso obrigar Rian, meu filho, a querer gostar disso também. O que eu posso fazer? Eu posso praticar as coisas de forma com que eu do jeito que eu já estou praticando, próximo a ele, para que ele veja, isso aí já é a dica, tá? Caso ele veja e curta, fique interessado, sabe? Pai, ele pensar um dia, pai, por que o senhor faz isso? Por que o senhor faz isso? Aí eu vou explicar, talvez eu explique os benefícios, enfim, eu já fico imaginando a situação na minha mente. Por que eu faço isso, tal? Possa ser que ele comece também, que ele goste também do fisiculturismo, enfim, possa ser que ele não queira saber de academia, possa ser que ele não queira saber de futebol, possa ser que ele só queira saber de estudar, coisa que eu nunca gostei. Eu odeio estudar, tô falando a vocês, eu odeio estudar, pode ser que ele goste de estudar. Acho mais difícil, mas Deus ajuda que ele gosta de estudar, mas eu não odeio, eu odeio estudar. E eu não posso obrigar ele a gostar dessas coisas, que com certeza, eu falo por experiência, eu falo sendo repetitivo, não dá certo. Não dá certo você querer obrigar a pessoa a fazer exatamente as coisas que você quer com que ele faça. Não, mas é o certo, é isso que ele tem que fazer porque é o certo e tal. Sendo certo ou não, é melhor você apostar suas fichas não obrigando, não puxando a força, do que você puxar a força, chegar lá pra frente, a pessoa se revoltar e não querer mais saber nem disso, nem de nada e seguir um caminho completamente oposto àquilo que foi tentado implementado, que foi quase implementado na cabeça dele, que é o que a gente mais vê, infelizmente. Se perdeu no mundo e tal, muitas das vezes, como é que pode? Filho dele, filha dela, se perdeu pro mundo, nas drogas, alcoolismo e tal, engravidou a menina engravidou,
daquele outro rapaz, um rapaz que é errado, a menina também que é errado, não sei o que. Se a família é da igreja, a família dela é da igreja, a família dele é da igreja, muitas das vezes a questão é justamente essa. Essa questão de tentar obrigar a pessoa a seguir os seus princípios. Não faz isso. Não faça isso porque vai dar errado. Não obrigue. Não obrigue, tá bom? Deixe a pessoa, inclusive, deixe a pessoa errar, ver o porquê ela errou. Porque muitas das vezes quando você obriga, ela vai errar, não vai falar nada pra você e vai continuar fazendo, mesmo sabendo que é errado. Mesmo sabendo que ela vai se lascar todinha no final, mas por conta de ego, muitas das vezes o problema que a gente vê aí do próprio pai, da própria mãe, acaba deixando o filho, a filha nessa situação. Falando especificamente da situação de família. Tá bom? Então esse é o conselho do vídeo de hoje. Mas estamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu!